A premissa evoca It a Coisa, evoca a Incendiária, alguns até dizem que evoca um pouco de Doutor Sono, Lobos de Cala, Tudo é Eventual, mas hoje eu não falo de nenhum desses, hoje eu falo sobre o Instituto do Mestre Stephen King. Sexagésimo primeiro romance, galera, uma lenda viva. O autor completou recentemente 72 anos de idade. O Instituto foi lançado agora, em setembro de 2019. Essa ideia surgiu na cabeça do King enquanto ele pensava nos experimentos conduzidos em pessoas, feitos pela CIA na década de 50. Tinha até documentação autorizando esse tipo de experimento. E também quando ele pensava nos experimentos conduzidos pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, também envolvendo pessoas. Como curiosidade adicional, o King também foi questionado durante uma entrevista se esse livro ele era um tipo de ataque direto ao Donald Trump, e o King já se manifestou contra o governo norte-americano diversas vezes em suas redes sociais, até em outros tipos de entrevistas. Ele sempre aproveitou os espaços que ele tem para dar uma alfinetadinha do governo. O entrevistador focou muito a pergunta se esse livro tinha a ver com as detenções que foram feitas pelo governo americano a filhos de imigrantes ilegais. Eles foram detidos e separados de suas famílias. Algumas filmagens que caíram até na mídia, algumas fotos, mostravam que esses jovens estavam detidos em um tipo de jaula. Como muito do enredo do livro vai por esse caminho, ele foi questionado e ele disse que não costuma misturar a política com o seu trabalho de escrever, mas que infelizmente as duas coisas acabam esbarrando uma nas outras e que provavelmente acabou vazando as suas opiniões políticas, embora ele já trabalhasse com a ideia do Instituto antes disso tudo vir às mídias. A história do Instituto é centrada no garoto Luke Ellis, e o Luke ele é um garoto superdotado, ele tem um QI altíssimo, e como se isso só não bastasse, o Luke também tem um poder telecinético. Nada absurdo dele fazer as coisas ficarem voando ao seu bel prazer, mas quando o Luke fica irritado ou quando ele fica excitado de ansiedade, algumas coisas estranhas começam a acontecer ao seu redor, as gavetas começam a se abrir sozinhas, as portas se fecham, os objetos caem, e o Luke é tão gênio que aos 12 anos ele estava para ingressar em grandes universidades, que ele já estava fazendo as aplicações, já estava até vendo onde ele poderia morar, e embora isso não seja um pingo comum, galera, no nosso mundo, fora da ficção, existem relatos de pessoas, de crianças superdotadas que ingressaram às universidades aos 10 anos. E pessoas com 16 a 18 anos que já se formaram em pelo menos 3 cursos universitários. Tudo muda de figura quando de um dia para a noite o Luke acorda em outro lugar. O quarto era o mesmo, ou pelo menos o mais perto do quarto dele que poderia ser. Uma emulação, uma imitação, mas ele não estava mais em casa, ele tinha sido tirado de seus pais. E ele não estava no mais agradável dos lugares. Ele se encontra nas profundezas das florestas do Maine, no Instituto. Ele é uma cobaia, um experimento, com dezenas de outras crianças como ele, não gênios, mas com poderes paranormais. Ele e essas outras crianças se encontram na parte da frente da instituição, mas todo mundo, após um tempo, acaba indo para a parte de trás. E quando se vai para a parte de trás, você não volta mais, e nunca mais é visto. Sinopse, curiosidades e apostas à mesa. Eu vou pular agora para as minhas opiniões totalmente pessoais sobre o Instituto, e eu gostei demais dessa leitura aqui. Apesar de ser um calhamaço de 544 páginas, é uma leitura super fluida, as páginas viram sozinhas, e o King se perde muito pouco no jeito prolixo dele de ser. Uma coisa que me chamou a atenção desde o começo foi a sua divulgação, como evocando It, evocando a Incendiária, um novo livro de horror do mestre. E quando você diz que evoca as crianças de It, ele acaba trazendo expectativas erradas em algumas pessoas. Eu vi muita gente reclamando disso. Embora o Luke Ellis e seus amigos funcionem muito bem, e eu acho o King com uma habilidade fenomenal de lidar com as visões de crianças. Você não tem no Instituto as mais de 1000 páginas que tem It, que você acaba não só criando um laço, uma afeição com eles, você
cria uma amizade verdadeira. E sim, o Luke Ellis e os seus amigos funcionam super bem aqui, eu consegui me conectar, eles têm uma boa sinergia e eu não fui com a expectativa de encontrar as crianças de It aqui no Instituto. Então eu fiquei bem, eu gostei muito mais da leitura por isso, mas eu vi muita gente cometendo esse deslize e indo com a expectativa elevadíssima de achar um novo clube dos otários e se decepcionando. E a partir do momento que a divulgação diz também que ele evoca Incendiária, você acaba baixando a expectativa de algumas pessoas, porque Incendiária é um livro que não é tão bem quisto assim, ele é muito contestado, muito debatido até hoje, e o Instituto não é Incendiária 2.0, ele é muito, mas muito superior. E eu devorei esse livro aqui, pessoal, as páginas foram simplesmente voando nas minhas mãos. O King, ele é um exímio contador de histórias, e ele é um exímio puxador, instigador, porque ele vai colocando alguns pontos, ele vai alternando de pontos de vista, e você quer voltar para a história principal, você quer voltar para outro núcleo, você começa a puxar essas cordas para ver onde ela vai dar. Teve um momento no livro que ele começou a ficar enfadonho um pouco para mim, assim, ele ficou parado, a história estava começando a andar de lado, e eu pensei, se ele não der uma virada, uma guinada, daqui a pouco esse livro vai começar a ficar chato. E não deu outra, no outro capítulo ele realmente deu a virada que eu queria que ele desse. E mostra que com mais de 70 anos o autor ainda tem um timing, um controle absoluto na forma de desenrolar uma história. As crianças funcionam super bem, eles têm uma sinergia muito boa, um laço muito bom que vai se desenrolando, vai evoluindo, com o Luke chegando no instituto, não sabendo onde ele está, e vai se situando aos poucos e vai construindo a sua união. King tem um bom domínio, ele gosta de escrever sob pontos de vista de crianças e ele faz isso muito bem, tanto no It a Coisa, quanto no Conto o Corpo, como ele faz aqui também. Mas uma sacada de mestre que ele teve aqui foi de colocar o Luke Ellis, uma criança de 12 anos, como um superdotado. Porque o que me incomoda muito de histórias sob ponto de vista de crianças é termos crianças adultizadas, se eu posso dizer dessa forma. Crianças que se comportam como adultos ou têm decisões de adultos. E quando você pensa numa criança de 12 anos, você não consegue pensar em uma criança que poderia mudar o rumo de certas coisas. Você acaba aceitando mais facilmente certas decisões que crianças dessa idade não tomariam, por exemplo. O King mesmo já disse em diversas entrevistas, em diversas passagens, que ele gosta muito de trabalhar com crianças, justamente pela visão única que essas crianças têm e pela vulnerabilidade que elas têm quando são jogadas no mundo adulto. E o Instituto é um vilão que funciona super bem, é um vilão super crível, uma organização que pode acontecer em qualquer lugar. Ele me lembra, sim, a Oficina de Incendiária e de diversos outros contos e histórias do King. E no começo você não entende muito bem por que essas pessoas se submetem a esse tipo de coisa, sequestrar crianças, afastar essas crianças de seus pais e abusar dessas crianças não só emocionalmente, como fisicamente também, através de torturas, experimentos. Você acaba pensando, meu Deus, mas essas pessoas não têm nenhuma dor na consciência, nenhuma dor moral, elas não têm filhos, como elas podem fazer essas crianças passarem por isso? E na figura da diretora do instituto, do chefe de segurança e dos próprios monitores abusivos, você fica com tanta raiva, você tem vontade de entrar no livro e bater neles, você torce pelo pior de cada um deles. E o motivo deles fazerem o que fazem, do jeito que fazem, você só vai entendendo bem lá na frente também, é aquela linha que o autor joga e você vai puxando e vai descobrindo só no timing que ele quer que você descubra. King não é King se ele não referenciar suas próprias obras, se ele não conectar o Instituto dentro do multiverso, e ele faz isso aqui, tem alguns fanservices, tá galera? Ele faz uma menção rápida sobre o Iluminado, principalmente sobre a parte das gêmeas, e também tem uma passagem que ele fala sobre o que acontece na cidade de Jerusalém Slot, na cidade do livro Salem, após os eventos, o clímax do final do livro. Então, assim, eu posso considerar isso como se fosse um spoiler, é uma passagem bem rápida, ele não conta os eventos em si, mas o que acontece com a cidade após esses eventos. Então, se você ainda não leu Salem, eu recomendo um pouco de cautela. Pode ser que você nem perceba, mas quem avisa, amigo é. E ele também referencia várias outras obras aclamadas, e obras aclamadas também da cultura pop, a exemplo de Alice no País das Maravilhas, 2001 Odisseia no Espaço, Homem Invisível do H.G. Wells. Faz diversas referências a Game of Thrones e ao George Martin também. Às vezes eu acho que é um pouco excessivo essas menções, esse uso da cultura pop, mas ficou muito bem colocado, muito bem encaixado na leitura. Voltando naqueles meus problemas com a divulgação, quando eu disse que o livro evoca It a Coisa, evoca Incendiário, eu disse também que ele é indicado, ele é vendido como se fosse um livro de horror, e eu posso garantir para vocês que têm medo do gênero, que de horror ele não tem absolutamente nada. Ele é muito mais um suspense psicológico com sci-fi, algumas gotinhas
gotinhas de horror, mas definitivamente não é o tipo de livro que vai te fazer dormir de luz acesa, que vai fazer você sentir o medo. Ele é chocante em alguns pontos, mas de medo, terrorzão, ele não tem uma gota. E ao fato de muita gente reclamando de o King perdeu a mão do horror, ele não escreve mais esse tipo de livro como ele escrevia em Salem, no Iluminado, na Dança da Morte. Você pegar tudo que ele anda escrevendo ultimamente, você vê sim que ele perdeu essa veia de dar calafrio, de deixar a gente com medo do escuro, de dormir coberto até o pescoço. Mas isso não tem me incomodado muito. Eu gosto muito da linha do tipo de horror, do tipo de suspense psicológico que ele tem escrito nessa última década, nesses últimos tempos. Mas tem sido um ponto de guerra entre muitos dos fãs do King que preferiam ele no passado. Muita gente tem criticado o final também e eu gostei bastante do final, ele me agradou. E eu sempre tenho medo dos finais do autor. Quando vai chegando no final, eu já juntei as mãos, já pedi, por favor, não estraga esse final, não estraga. E ele não estragou, ele me entregou um final totalmente satisfatório, um final ambíguo que deixa aberto alguns questionamentos, faz com que a leitura dure mais mesmo você tendo fechado o livro. Então, assim, foi, pra mim, caiu como uma luva. Eu não poderia ter pensado em uma coisa mais legal para terminar essa história aqui. Sobre o viés político, sobre as cutucadas ao Donald Trump, isso tem deixado muita gente emputecida com o autor, e assim como no Brasil, o governo norte-americano tem sofrido com gente contra e gente a favor, mas em nenhum momento isso incomodou a minha leitura. Eu não senti que foi um livro gratuitamente colocado nessa direção. Claro, como eu disse, o King acabou esparramando um pouco, né, deixando um pouco do seu viés político dentro da obra, mas eu não senti que foi feito para isso, como se ele fosse feito para cutucar mesmo. E se você nem estava sabendo muito dessas notícias sobre as detenções e separação de imigrantes ilegais nas fronteiras americanas, talvez esses detalhes desse viés político nem te saltassem os olhos na hora da leitura. O Instituto bebe de diversas fontes, como eu já disse, It, A Coisa, A Incendiária. Ele bebe um pouquinho também de Doutor Sono, ele pega um belo pedaço de Lobos de Cala também, do Conto Tudo Eventual. Ele pega o melhor dessas histórias e cria um mix de coisas. Entrega pra gente um enredo muito instigante, um livro super fluido, um livro rápido de se ler, um bom enredo, uma boa evolução, uma boa ambientação. Ele peca em alguns momentos, em alguns núcleos, na falta de 3 dimensões de alguns personagens, mas que compensa. Se você não gosta muito do King prolixo de ser, ele não fica se atendo muito nesses backgrounds. Quando ele costuma fazer isso, os livros dele passam de 1000 páginas. Então, essa falta de 3 dimensões, ela é compensada com um livro mais ágil. Ele entrega personagens muito carismáticos, personagens nos quais você se importa, você compra o drama. E para mim, para o suspense psicológico funcionar, ele precisa dessa característica, e aqui tá bem latente, é bem forte. Cria vilões detestáveis, vilões que você odeia. Então, a fórmula deu certo, esse mix de coisas funcionou para mim. Ele tem um começo muito bom, no meio ele vai dando uma parada, mas ele dá uma guinada rápido também. Ele entrega um bom final satisfatório, como eu já disse, embora eu tenha achado o clímax um pouco acelerado, um pouco absurdo em alguns momentos, mas o meu nível de suspensão de descrença com o autor sempre foi elevado. Eu sempre perdoo muito mais ele que outros autores e tudo caiu muito bem para mim. Posso confessar para vocês que eu sinto muita falta do King do horror, do King que me fazia ter medo do escuro, que me fazia dormir de luz acesa, que me dava calafrio, frio na espinha. Mas o que eu posso confessar também é que aos 72 anos de idade, o autor ainda é um exímio contador de histórias e um cara que escreve muito bem sobre suspense psicológico. E sim, o Instituto é um excelente livro de suspense psicológico. E para mim também ainda não existe um autor que retrata tão bem pessoas comuns em situações extraordinárias como ele. Para fechar essa resenha aqui, galera, eu queria elogiar a edição da Suma de Letras. Esse livro foi lançado em território norte-americano no dia 10 de setembro de 2019 e chegou aqui no Brasil traduzido no dia 19 de setembro. Então a Suma correu pra gente não ter um lançamento tão adiado comparado ao lançamento estrangeiro. Fez um excelente trabalho, tanto na capa quanto a diagramação, vocês já puderam conferir no book trailer. Tudo aqui ficou muito lindão mesmo e eu não peguei qualquer tipo de erro de revisão, então um excelente trabalho da editora. E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, galera. Essa foi minha resenha de O Instituto do Stephen King. Espero que tenham gostado da análise. Se gostou, deixa aí a curtidinha amiga para ajudar na divulgação, ajudar a espalhar a palavra do Navegando para Outros Portos. Se você já leu o Instituto ou quer ler, deixa aí nos comentários também, vamos bater um papinho. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, não perca o que vem por aí. Eu vou deixando aquele beijo grande, o abraço de urso apertado de sempre. Até o próximo vídeo na semana que vem. Fui!